Hoje termina o prazo para o Discord suspender a ferramenta de transmissões ao vivo no Brasil. A determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados ocorreu após a morte de uma adolescente durante uma live da plataforma. Pedro Moreira, lá em Brasília, vai trazer mais detalhes sobre esse assunto aqui para a gente. É a agência que deu esse prazo de 3 dias úteis, então hoje temos o fim desse prazo. O que diz a empresa? O que a gente tem de atualização por aí, Pedro? Pois é, Carol, mais uma vez bom dia para você, ótima semana para quem está com a gente. Essa suspensão das ferramentas que permitem que os usuários façam transmissões ao vivo ficaria em vigor até que a empresa comprovasse a implementação de medidas de segurança para crianças e adolescentes. O prazo vence hoje a empresa, seria o último dia que a empresa poderia permitir esse tipo de uso da plataforma para transmissão ao vivo, mas na sexta-feira a empresa apresentou uma espécie de recurso à ANPD, pediu que a agência reveja essa determinação, que a empresa não fique obrigada a suspender as lives, mas caso a determinação permaneça em vigor, pediu mais tempo para poder se adaptar a essa regra, pediu um prazo de pelo menos 15 dias úteis adicionais. Os argumentos são de que teria incapacidade material de suspender essas ferramentas num período tão curto e o Discord alega que essa determinação da ANPD veio na quarta-feira da semana passada, antes mesmo do prazo que a própria agência tinha dado para a empresa apresentar informações, que foi o prazo que venceu na sexta-feira. Então a gente teve acesso, a CNN, a 2 documentos, essa espécie de recurso e também a resposta ao ofício que a ANPD tinha enviado para a empresa. Vamos lembrar, por que a ANPD teve essa iniciativa? Porque no último dia 4 foi deflagrada uma operação pelo Ministério da Justiça, operação chamada Lívia, na qual o Ministério da Justiça afirma que durante uma transmissão no Discord, no dia 23 de julho, uma adolescente de 13 anos que era ameaçada pelo grupo que foi desbarateado na operação, ela teria cometido suicídio, tirado a própria vida durante uma transmissão ao vivo que ficou no ar por cerca de 50 segundos. Essa informação principal, a Discord rebate, ela nega que isso tenha acontecido, fala que a morte da jovem teria acontecido pouco depois das 5 da manhã daquele dia e que o Discord tinha suspendido a transmissão um pouco antes disso, por volta das 4h15 da madrugada do dia 22 de julho. A empresa também apresentou outras informações, Carol, disse que segue sim as regras implementadas pelo novo ECA Digital com relação à conferência da idade dos usuários e disse que está comprometido em combater qualquer ato de violência na internet e de promover também uma internet mais segura no Brasil. Esse ofício, esses pedidos que a empresa fez, Carol, devem ser analisados ainda hoje pela ANPD. Carol. Obrigada, Pedro. A gente está acompanhando, então, aqui as informações com o Pedro Moreira lá em Brasília, também com o Jairo Nascimento, já aqui ao meu lado. Tudo bom, Jairo? Bom dia. Olá, bom dia. Jairo está nessa cobertura com relação à plataforma Discord. Inclusive mencionava, Jairo, que de fato as transmissões ao vivo ainda são permitidas na plataforma, ou seja, até o momento a empresa não cumpriu essa determinação. Pelo menos eu agora tentei e consegui fazer uma transmissão ao vivo. Eu criei uma conta justamente por conta dessa cobertura no Discord e consegui subir uma transmissão, que em tese, pelo menos, não deveria continuar acontecendo. O prazo, como a gente explicou, se encerra hoje. É interessante a gente observar isso, Carol, porque há uma preocupação de como monitorar o que acontece dentro das lives, Que é o que a gente estava conversando aqui no intervalo, Porque você pode ter investimento em pessoal, em pessoas fazendo isso, desligando o botão das lives, ou inteligência artificial para o monitoramento e criando índices dos quais você consegue ter como referência para derrubar as lives. E aí que mora o X da questão, o problema, tá certo? Até para entender um pouco mais disso, eu fui atrás de dados do Discord no geral, para entender o tamanho da plataforma e como ela está presente no mundo inteiro e também no Brasil. O quão popular ela é aqui no Brasil? Ela é bem popular no mundo inteiro e é aí que mora alguns dos problemas nesta busca, Porque, por exemplo, o Discord diz que tem 90 milhões de contas ativas. Isso é um número geral, tá certo? Eles não fazem um recorte especificamente para o Brasil. Porém, eu busquei os dados da SimilarWeb, que é uma empresa que faz o levantamento de audiência de sites. Esqueça o aplicativo, eu estou falando só
do site do Discord, tá certo? E o site é muito importante. E aí é que mora um dado interessante. O primeiro mercado do Discord no mundo inteiro, de acordo com a SimilarWeb, é os Estados Unidos, quase 30% dos usuários. O segundo mercado mundial é o Brasil. Nós estamos à frente, inclusive, da Índia, que é um país muito mais populoso que o nosso e que também é afeito ao uso de redes sociais. O que a gente tem de acordo com esse levantamento, né? Por exemplo, entre os meses de fevereiro e julho, a SimilarWeb apontou 162 milhões de visitas ao site do Discord. E pelo menos 70% desses visitantes utilizam o desktop, o computador, aquela peça que a gente põe em casa e não o celular. Inclusive, quem utiliza o celular para acessar o Discord é uma minoria que, em comparação com o desktop. E 70% dos assuntos lá comentados são jogos. É provavelmente o jogo que você já escutou, já ouviu falar, tendo filho em casa. É o Roblox, é o Minecraft. Esse é o conteúdo que eles falam lá, anime. O que eu quero dizer com isso? O conteúdo, na maioria do Discord, é conteúdo infanto-juvenil, certo? A não ser que você tenha adultos infantilizados utilizando o Discord, que não é o caso. Eles usam essa ferramenta num ambiente, em tese, protegido, em casa. Ou talvez no ambiente próximo ao trabalho, mas não necessariamente no computador. E aí é que tá. Se as crianças estão acessando o Discord, elas podem ser vítimas desses grupos violentos, que é, infelizmente, o que aconteceu com o caso desta menina, que estava numa plataforma conversando ali com outras pessoas e foi incitada a cometer um crime contra si. Eu conversei também com um delegado, Carol, que trabalha no Departamento de Crimes Cibernéticos lá do estado do Paraná, o Thiago Soares, que explicou o seguinte: olha, proibir o Discord pode funcionar, pelo menos em partes, né, no que diz respeito à função das lives, mas não resolve o problema, porque esses grupos, eles não usam só o Discord. O Discord, primeiro, não é ilegal e eles não usam somente a função live do Discord, mas de várias outras plataformas. Veja aí. Suspender as lives, né, ela reduz o risco, mas não resolve o problema. Pode haver a migração para outra plataforma em que não haja nenhum tipo de controle, principalmente plataformas hospedadas em diversos países, e aí, sem controle, né, fica muito difícil ali, há alguns empecilhos ali da investigação. Então, o ideal é que se tome medidas, né, de prevenção de correção dessas lives, de prevenção dentro da própria plataforma, do próprio aplicativo. Tá aí os desafios, né, que a gente tem colocado ao longo dessa cobertura e que o Jário destaca, inclusive, em conversas com especialistas. Pois é, porque tem plataformas que investem mais dinheiro em tecnologia para derrubar lives que tenham problemas, né? E aí tem uma série de coisas que podem acontecer. Linguagem em código, por exemplo, é um desafio para identificar o tema dessas conversas e descobrir que aquilo pode ser um crime ou não. Mas a questão é que o Discord precisa investir mais dinheiro, mais pessoal, para lidar com essa questão, porque o que a gente viu foi o uso da plataforma para o cometimento de um crime. E o que pode acontecer daqui para frente? A plataforma hoje, a depender do que fizer, pode ser multada, o que determina o ECA digital, ou até, numa medida mais drástica, ser retirada do ar. Bem, o prazo termina hoje, a gente, claro, está acompanhando com o Pedro Moreira lá em Brasília e o Jário Nascimento aqui no estúdio conversando com a gente. Obrigada, viu, Jário?